Boa noite a todos aí, boa noite aos familiares. Pessoal, como de costume aí, toda quarta-feira a gente está fazendo a reunião do Amor Exigente. O que é o Amor Exigente, pessoal? O Amor Exigente é um grupo de apoio que foi criado posteriormente ao Narcóticos Anônimos lá nos Estados Unidos, que eles perceberam, como eu falo em toda a reunião, qual que é o intuito do Amor Exigente. O grupo de Narcóticos Anônimos começou a se reunir para tratar os dependentes químicos, só que eles perceberam que os familiares também ficavam doentes. Então, posteriormente foi criado um grupo aí para apoiar os familiares que também estavam adoecidos, porém não com a doença, um transtorno mental e comportamental que é a dependência química, mas sim com a doença emocional que é a codependência. Então o familiar, diante dos comportamentos do dependente químico, começa a ter certos comportamentos do que? Então a pessoa também é adoecida por não um transtorno mental, mas um transtorno, uma doença emocional que é a codependência. Para tratar e ajudar as famílias, pessoal, foi criado um grupo de Amor Exigente, como eu falei, nos Estados Unidos, e esse grupo chegou no Brasil em 1984, foi fundado no Brasil, o Amor Exigente, com um sinônimo do que, pessoal? Esse programa é um programa de amor. Amor do que, pessoal? Resgatar o amor, resgatar a harmonia e o respeito nas relações familiares, aí, que foi perdido com o tempo devido aos comportamentos do dependente químico. Lembrando, pessoal, que a dependência química não tem nada a ver com questões morais, como eu já falei. Tem nada a ver que a pessoa é sem caráter, ela às vezes é taxada com vários adjetivos pejorativos, vagabundo, sem caráter, mas não é isso, pessoal. Dependência química é uma doença, considerada uma doença pela Organização Mundial de Saúde, F19.5, que é o que? O transtorno mental e comportamental devido ao uso abusivo de álcool ou droga. Essa é a dependência química. Então, pessoal, quando a pessoa está sob o efeito de substância, ela tem comportamentos inadequados. E a maioria desses comportamentos inadequados acabam afetando não só ela, mas também todas as pessoas ao redor, principalmente a família, que lida 24 horas aí com o dependente químico. Aí a família fica o quê? Fica como, pessoal? Adoecida. Então, foi fundado em 1984. Qual é o objetivo? Orientar e informar as famílias, a como lidar com o dependente químico, a dar um apoio para a família. Esse é o objetivo do Amor Exigente. E para ensinar a família que ela precisa fazer o que também? Mudar os comportamentos, pessoal. Mas nesse ponto eu queria chegar. Para se transformar num comportamento, pessoal, é um hábito. A repetição de hábitos se torna um comportamento. Então, quando a pessoa entra em recuperação, ela tem que mudar o quê? Hábitos e comportamentos inadequados. Ela está aqui na clínica justamente para isso. As fases do tratamento, eu já falei isso em toda a reunião. Desintoxicação, conscientização da doença e a manutenção que ela vai praticar lá de fora. Dentro da conscientização, ela vai entender o quê? Que o problema dela não era somente a droga. Porque a droga já está na clínica para abstêmia. Ela não está usando. Porém, quando retira a droga, aí fica o quê, pessoal? Os comportamentos inadequados e os defeitos de caráter que precisam ser trabalhados para a pessoa não voltar ao uso de novo. Então esse é o tratamento de vocês. Agora a parte da família é o que, pessoal? Como eu falei, hábitos, vários anos cometendo os mesmos hábitos, eles se tornam um comportamento. E esse comportamento se torna uma ação que às vezes prejudica, na maioria das vezes, prejudica o dependente químico e a família também copia esses comportamentos e acaba prejudicando ela também. Mas por que prejudica ela? Porque ela se torna obsessiva em querer ajudar o dependente químico, muitas vezes não consegue e vai ficando cada vez mais doente. Então por isso foi criado o Amor Exigente. A gente está trabalhando aqui nas reuniões há algumas semanas já. Os princípios básicos, são 12, semana passada foi criado 10, mas são 12. A gente parou semana passada em 10, o 10º, hoje é o 11º princípio básico, é o princípio organizador. Esses princípios aí, pessoal, tem os básicos e tem os éticos. São os princípios que ajudam o quê? A família modificar os comportamentos dela para tratar e se relacionar com o dependente químico, para que de certa forma ela seja assertiva nos comportamentos dela, para não se tornar uma facilitadora do uso e não se tornar também uma pessoa, porque o codependente, pessoal, o dependente químico, quando começa o uso ficar muito forte, ele perde a identidade. O codependente também perde a identidade. Ele não quer mais viver a vida dele, que acha que vivendo a vida do dependente químico ele vai ajudar, mas não ajuda. Além de atrapalhar, facilitar, ainda perde o quê? A autoestima, a vida que ele tinha, porque ele começa a querer viver a vida de vocês. Então, pessoal, o princípio básico, o 11º princípio básico, é o princípio organizador, pessoal.
Esse princípio organizador tem como base o quê? A exigência na disciplina. Então, pessoal, essa questão da disciplina é importante, porque em toda esfera, não só na família, toda esfera, trabalho, família, sociedade, né, na relação interpessoal com as pessoas, ou na relação com vocês mesmos, uma palavra norteia aí, qual que palavra que é essa? Disciplina. A pessoa precisa ser disciplinada. E o que o dependente químico, uma das primeiras coisas que ele perde? O desregramento da vida, e também perde o que? A disciplina com horários, disciplina com a auto-higiene dele mesmo, perde várias disciplinas com normas, horários, regras, né? Então, o princípio organizador vai falar o quê? Que a família precisa, né, ser assertiva e começar a impor limites e entender o quê? Que a exigência na disciplina do comportamento dela perante vocês vai também ajudar ela começar a sair, né, tratar a codependência. Porque a codependência também, pessoal, vocês vão ver hoje, é uma doença crônica. Ela é como uma dependência química, ela não tem cura. Mas ela tem o quê? Tratamento. Vocês viram o nível que é, pessoal? É uma doença emocional, porém é uma doença crônica. Não é uma doença que toma um remédio e acabou. Não. É uma doença que precisa ser tratada como uma dependência química. Um dia de cada vez. Um dia de cada vez. Então o lema, pessoal, do amor de gente, onde a gente está no princípio, qual que é o lema que eu sempre repito nas reuniões? Torná-las cada vez melhores. Então o amor de gente chegou no Brasil, pessoal, com esse lema, torná-las cada vez melhores. Torná-las o quê, pessoal? As relações familiares que foram, né, se destruindo, se acabando aí com o decorrer do uso abusivo de álcool e drogas do dependente químico. Princípio organizador. A exigência na disciplina tem o objetivo do quê? Ordenar e organizar a vida dos pais e familiares, dos filhos e de toda a família. A exigência na disciplina tem o objetivo de ordenar e organizar a minha vida. Por que fala minha vida, pessoal? Aqui está falando da família. A família precisa o quê? Organizar a vida dela. Ela precisa de deixar de pensar que o dependente químico é o centro das atenções e só ele precisa de ajuda. Não, ela também precisa de ajuda. E muitas vezes ela manda vocês para cá, para a clínica, fazer o tratamento e ainda ela continua lá preocupada aqui, em vez de cuidar dela lá de fora. Então por que o amor de gente entra aí, pessoal? Enquanto vocês estão aqui fazendo o tratamento de vocês, a família também lá vai fazer o quê? Ordenar e organizar a vida dela. E acabou se tornando descontrolada, por quê? Ela parou de viver a vida dela e viveu a sua. E a dela ela abriu mão. Então muitos aspectos da vida dos familiares ficaram para trás. Alguns deixam de trabalhar, outros ficam depressivos, né? Outros perdem a motivação de fazer coisas diferentes em uma festa, não tem motivação mais. Porque a vida dela é pensar no sofrimento que o ente querido, o familiar está sofrendo ali no uso de abusivo de droga ou álcool. Então ela não tem mais cabeça para quê? Hoje eu vou sair e vou passear. Não, ela tem que ficar em casa vigiando o dependente químico, porque se ela sair, ele sai. E muitas vezes ela não sai para ficar com ele e ele mesmo assim ele sai. Então, pessoal, querendo ou não, os comportamentos do dependente químico adoeceu a família. E o princípio organizador vem o quê? Falar o quê para a família? Que nesse período que vocês estão aqui, ela precisa tirar um tempo para quê? Organizar a vida dela. Tendo como base, pessoal, o princípio organizador, qual que vai ser, né, a recompensa da família em parar o tempo para organizar a vida dela? Porque sem a organização e disciplina, a pessoa se sente infantil e insegura. Olha como tem tudo a ver, pessoal. Olha como a dependência química, os comportamentos do dependente químico transferem para a família. A dependência química, a gente não fala dos comportamentos infantis, que é o RBD, então a família também começa a ter comportamentos infantis. Só que ela não dá birra, não, só que ela fica triste, se sente culpada, né? Quer proteger o dependente químico ali, que às vezes tem mais, né, a maioria que é adulto, né? Ela trata como uma criança. Por quê? Porque ela também ficou doente. Então ela acha que você é uma criança e acha que ela tem que cuidar de você como se fosse uma criança. Só que o amor urgente, pessoal, é o quê? Deixar a pessoa amadurecer. O dependente químico precisa amadurecer não só emocionalmente, como psicologicamente, como nos comportamentos. Amadurecer, pessoal, não é questão de idade, não. É amadurecer na mente. É ter comportamentos de adulto, não comportamento de criança, infantil. Porque isso aí, pessoal, além de manter você no uso, vai fazer a família sofrer mais ainda. E se tornar cada vez mais codependente de você. Né? Então,
resumindo o princípio organizador aqui, ela vai organizar a vida dela e vai começar o quê? Que é preciso para ela manter essa disciplina aqui dentro do lar, né? E essa disciplina com você, ela precisa o quê? Sempre é preciso estabelecer limites. Esse é o princípio organizador, pessoal, que fala na questão de que a exigência na disciplina. Pessoal, essa disciplina eu estou falando para os familiares, mas pode ajudar vocês também, porque em recuperação, pessoal, disciplina é uma palavra-chave. Como eu falei, como é formado um comportamento? O comportamento é formado de hábitos repetidos. Hábitos repetitivos que eu vou tomando no decorrer da minha vida se tornam um comportamento inadequado, na maioria das vezes. Para me transformar isso aí, eu preciso ter muita disciplina, porque eu vou ter que me vigiar nos meus comportamentos e ter disciplina de, se eu criei esse comportamento com o tempo, eu também sou responsável para reconstruir esse comportamento, de inadequado para adequado. Mas isso aí é repetição. E para ser repetição, eu preciso o quê? A arte da disciplina. Eu preciso da disciplina. Uma informação para os familiares aí, pessoal. Toda reunião eu estou trazendo alguns sintomas ou características da codependência para eles verem se identificam, né? E reconheçam como vocês também precisam aqui. Quando vocês fazem o primeiro passo é o quê? Que você admite que você é impotente perante qualquer substância que altere sua mente e seu humor e que sua vida tenha se tornado incontrolável. Por quê, pessoal? Pelo uso e abuso de álcool ou droga. Esse é o primeiro passo do dependente químico. Ele reconhece que tem uma doença. A família às vezes sofre anos e anos e anos e ela não consegue enxergar que ela também está doente. E aí, para ela enxergar que ela tem essa doença, aí eu trago algumas características para ela ver se ela se identifica. Como eu falei para vocês, as características, pessoal, vocês veem que como que é a dependência química, né, o transtorno mental e comportamental, devido ao uso abusivo de droga, né, do dependente químico, ele transfere para a família, sem a família perceber, vocês podem perceber que os sintomas, né, as características da doença, da dependência química, também são características da codependência. Por quê? A dependência química não é uma doença crônica. O que é crônica? Não tem cura? Incurável? A codependência também é uma doença crônica e progressiva. A dependência química também é crônica e progressiva. Porém, né, como da mesma forma que a dependência química não tem cura, mas tem tratamento, a codependência também tem tratamento. Né? Qual que é o tratamento? Qual que é o tratamento? Estes comportamentos incluem, comportamento dependente do codependente. Esse comportamento inclui o quê? Ajudar o outro compulsivamente. Compulsão não é um sintoma da dependência química. Quando a pessoa inicia o uso, ela não consegue mais parar. Né? Compulsão é o sintoma físico da dependência química. Porém, está presente aqui na codependência também. A pessoa se torna compulsiva. Mas não em usar droga como dependente químico. Começou a usar, não para. Não. A pessoa se torna compulsiva o quê, pessoal? Ela se torna compulsiva e obsessiva também. Obsessão também é um sintoma da dependência química. Né? A obsessão é uma ideia fixa. O dependente químico trabalha como isso aí? É uma ideia fixa que norteia a cabeça dele 24 horas e meios e maneiras de conseguir a substância para usar. No codependente, essa obsessão, essa ideia fixa, não é na droga como no dependente químico, porém é na onde? No dependente, no familiar adoecido. Então ela se torna obsessiva no outro. Ela pensa 24 horas em você. E muita gente chega aqui e fala assim, minha família não está nem aí para mim. Pessoal, vou falar para vocês, obsessão. A família fica tão doente que ela se torna obsessiva. E ela só vê você. Ela só vê você em formas de tentar te ajudar. A pessoa codependente, né? O dependente químico, a primeira coisa que ele perde é a identidade. O codependente perde o quê? A autoestima. Baixa a autoestima. Por quê? Anos e anos tentando ajudar. E aí acaba deixando a vida dela de lado. E aí não liga mais. Porque aí começa a perder a autoestima. Aí se acha uma pessoa insegura, né? Triste, né? Incapaz de lidar. Ela acha que ela consegue modificar você, mas não consegue. Como eu disse aqui, a dependência química, pessoal, para modificar, o dependente químico tem que se responsabilizar, né? Que ele não é responsável por ter uma doença, mas ele é responsável por quê? Pela sua recuperação. Não está culpando de ninguém e nem a responsabilidade de ninguém, nem da família, nem de ninguém. A pessoa que está aqui, passa por um tratamento desse aqui, ela faz o quê? Ela se conscientiza que ela tem a doença primeiro e depois ela chama a responsabilidade para ela. Eu adquiri a doença, beleza, então agora eu vou tratar ela. De que forma? Mudando os meus comportamentos.
A pessoa codependente que tem baixa autoestima, ela começa a se valorizar pouco. Considera o outro, de quem cuida, mais importante do que ela mesma. Um traço, né, bem particular e específico que a maioria do codependente tem. Por quê? Achar que deve cuidar mais do outro, o outro é mais importante do que ela. Às vezes a família, pessoal, deixa de comprar coisas essenciais para casa para te ajudar. Por isso que eu falo, pessoal, falei no início, valorizar o tratamento. Por quê? Tem muitas famílias lá de fora que tiram da boca para manter o paciente aqui. Às vezes está passando dificuldade lá de fora, mas a mensalidade não atrasa, porque a prioridade é você. Ela está obsessiva em querer te ajudar. Só que, como eu falei, quando ela aprende isso aqui, no amor exigente, o 11º princípio, nesses momentos que vocês estão aqui num lugar, num ambiente protegido, sendo tratado, ela tem que fazer o que lá de fora? Começar a ordenar, organizar a vida dela. E entender que ela não é responsável por você ter se tornado independente. Ela pode até ter, às vezes, facilitado por estar manifestando sintomas da codependência sem perceber, acabou em algum momento ali facilitando para você continuar no uso. A partir do momento que ela tem ciência de que ela também é portadora de uma doença, por uma doença emocional, e que a mudança dos comportamentos dela vai influenciar em você também, aí as coisas começam a mudar. Você muda e a família muda. Alguns comportamentos aqui, pessoal, para identificar o codependente. E a maioria deles, pessoal, tem ligação aí com a dependência química, vocês vão perceber. Primeiro, um comportamento aqui do codependente, impulsividade. A pessoa age sem pensar, pessoal. Muitas vezes na tentativa de ajudar, a família às vezes vai entrar num confronto ali, ela vai discutir, às vezes ela fala coisas que ela nem queria falar, porque ela está num momento de raiva, ela está sofrendo, e ela não sabe como expressar esse sofrimento, aí ela vai despejar, às vezes em brigas, discussões, conflitos, mas tudo, pessoal, por trás disso tudo aí, dá uma palavrinha aqui, ó, que muitas vezes a pessoa vocês também conhecem, amor. Só que esse amor, ele está doente, ele está adoecido. O amor é adoecido. O amor exigente ensina a verdadeira forma de amar. Amar, pessoal, não é fazer o que a pessoa quer, não. Amar é saber impor limites. Impor limites nas relações. Entender que a família, pessoal, precisa impor limites. Se ela basear no amor adoecido, além de não te ajudar, ela vai ficar cada vez mais doente. Então, pessoal, ela é um dos comportamentos é impulsividade. O outro é o quê? Medo. Esse é constante, pessoal. Quando o dependente químico pisa para fora de casa, o medo domina a pessoa. Ela não sabe o que vai acontecer. Não sabe se vai voltar, que dia vai voltar, que hora vai chegar. Às vezes noites e noites lá esperando você chegar. Medo. E muitas vezes não só de você não chegar, não. Medo como ele vai chegar. Será que ele vai chegar alterado? Será que ele vai brigar? Será que ele vai discutir? Então, medo. O outro, insegurança. Ela fica naquela, pessoal, entre a cruz e a espada, insegura. Mesma hora que ela acha que você está bem, ela já acha que você não está bem. Não, mas será que ele está bem hoje? Será que ele vai sair hoje? Preocupação. Preocupação. Será que ele vai fazer alguma coisa lá na rua? Então ela fica insegura. Outra, pessoal, essa aqui, pessoal, eu falo diretamente com o dependente químico. A maioria do dependente químico ele usa droga para quê? Encobrir e mascarar os sentimentos. E também por quê? Dificuldade de expressar sentimentos. E o codependente igualzinho, o mesmo comportamento. Dificuldade de expressar seus sentimentos. Muitos familiares, pessoal, a gente que trabalha nessa área e acompanha as famílias, muitos familiares, pessoal, até mesmo a família de vocês, às vezes chorou sozinha ali sem falar nada para ninguém. O vizinho vai ajudar, a amiga vai ajudar, ou você precisa de uma ajuda dela ali? Não, ela fala que está tudo bem, que ela tem vergonha. Aí vai para o quarto e chora. Porque ela tem dificuldade de expressar o sentimento. Outro comportamento aqui, incerteza de futuro. Nossa, mas será que meu filho vai lá para a clínica e quando ele sair, ele vai se recuperar? Será que meu esposo vai sair de lá uma nova pessoa? Será que a nossa relação vai ter consequência, vai ter futuro? Será que eu vou ter o meu pai de volta? Será que eu vou ter o meu irmão de volta? Será que eu vou ter o meu filho de volta? Incerteza, pessoal. Ela não sabe. Porque ela está o quê? A cabeça dela foi criando na cabeça dela uma memória, né? Uma predisposição na memória dela do quê? De todas as vezes que ela tentou te ajudar, não deu certo. E aí aquilo ali ficou gravado. Aí essa incerteza volta agora. Mas será que vai dar certo dessa vez? Mas aí, pessoal, aproveitando essa deixa aqui, só
Só vai dar certo dessa vez, pessoal, a partir do momento que vocês reconhecerem aquilo que eu sempre falo. Vocês são responsáveis por estarem aqui hoje. Fizeram escolhas erradas no passado. É isso, pessoal, não fala para julgar ninguém. Da mesma forma que você fez escolhas erradas no passado, aqui é o momento de começar a fazer escolhas diferentes. E mudar os seus comportamentos, através dessas escolhas diferentes, você vai, o quê? Ter resultados diferentes no futuro. Porque sair daqui agindo do mesmo jeito, pessoal, é insanidade. É cometer o mesmo erro, esperando o quê? Resultado diferente. E nunca vai ter. Se a pessoa não muda, pessoal, o resultado também não muda. Então, se eu quero mudar a relação da minha família, se eu quero mudar a forma que a minha família me vê, eu quero mudar a forma que a sociedade me vê, eu preciso mudar. E entender o quê? Eu preciso desse processo de ter o quê? Paciência. Porque foram anos e anos e anos de comportamentos inadequados. Então não vai ser de uma hora para outra que a confiança vai voltar. Eu tenho que saber respeitar isso aí. Entender que eu machuquei o outro. Não só me machuquei, mas eu machuquei o outro. Aí já entra empatia. Trocar de chinelo, trocar de sapato com a família. Porque às vezes o dependente que fala, mas eu sofri tanto. Sofreu. Mas já olhou na cara da sua família, se eles sofreram também? Tem certeza que sofreram. Porque se não tivesse sofrido, não tinha o quê? Adquirido uma doença crônica que é a codependência. Outro, comportamento aqui do codependente é o medo de errar. A incerteza e o medo de errar, pessoal, ela anda junto. Às vezes ela tem que tomar uma determinada atitude ali para te ajudar e não toma com medo de errar. Mas será que eu estou fazendo certo? Será que isso aí vai ajudar ele? Porque na cabeça dela, tudo que ela tentou fazer não deu certo. Então o medo de errar é constante. Mas aí, pessoal, para ajudar a família, vou falar o quê? Determinadas decisões têm que ser tomadas na nossa vida. E quando o amor é incondicional, pessoal, essa decisão não é por mal de vocês. Ela vai tomar uma decisão para quê? Para ajudar. Porque toda uma vida tomando decisões para te agradar, não deu certo. Então, às vezes, agora tomar uma decisão que às vezes não vai te agradar, mas vai te ajudar lá no futuro, aí é o mais conveniente. É isso que o amor exigente ensina. E o outro sentimento aqui, que também, o dependente químico também está inerente, também tem esse comportamento, esse sentimento, é a eterna culpa. De achar assim, o que eu fiz? Quantas vezes, pessoal, a família falou, eu escutei a família falar assim, mas o que eu fiz para ele se tornar essa pessoa? Aonde eu errei? Esse sentimento de culpa. Essa frase, aonde eu errei? O que eu fiz de errado? Eu fiz tudo. O que eu fiz de errado para ele ficar assim? A família ainda se culpa. Mesmo não tendo culpa, ela acha que a culpa é dela. Ela fala assim, aonde eu errei? Na educação dos meus filhos. Aonde eu errei? Na relação com o meu esposo. Aonde eu errei? Na relação com o meu amigo, com o meu filho, ou com o meu esposo, Então essa culpa, pessoal, ela faz parte do comportamento aí do codependente. Então, pessoal, vocês viram hoje aqui, nessa reunião, que os comportamentos, lembrando que eu vou repetir o que eu falei aqui, hábitos, como se forma o comportamento, pessoal? Hábitos repetitivos. E se eu quero mudar o comportamento, eu tenho que fazer o inverso aqui. Mudar os hábitos. Se era destrutivo, então vou começar a ter hábitos construtivos para construir o quê? Um novo comportamento. E isso aqui, pessoal, da mesma forma que eu adoeci a minha família, eu mudando, eu tendo responsabilidade com a minha recuperação, eu vou mudar e essa mudança vai refletir na minha família. Ela não vai se curar, porque a codependência também não tem cura. Ela vai precisar, como você, de mão dada. A família dá a mão para você, de mão dada, um vai ajudar o outro. A família vai para o amor exigente e você vai para o grupo de Narcóticos Anônimos ou AA. Porque lá, Narcóticos Anônimos é só por hoje. A família também vive com o amor exigente um dia de cada vez também, porque ela sabe que esse adoecimento aí, essas feridas emocionais não acabam de uma hora para outra. Então é um dia de cada vez. Vocês vão ter que se perdoar pelo que vocês fizeram. A família vai ter que se perdoar por às vezes ter sido tão... vocês têm causado comportamentos se elas se adoeceram, ela vai entender o quê? Que a culpa não é dela. E para isso aí leva tempo. Ela se perdoar dessa culpa que nem é dela. Mas como ela se tornou uma codependente de você, ela acha que a culpa é dela.
você está aqui hoje, passando por esse processo, todo esse sofrimento às vezes lá na rua, e aqui, né, resgatando e entendendo que existe uma nova maneira de viver sem o uso de substância química. Então, encerrando o dia essa hoje, né? Eu agradecer a todos aí, agradecer os familiares. Uma boa noite a todos aí, pessoal.